Fala cabeça, tudo bem com vocês? Olha só, hoje uma aulinha de cinemática vetorial. Vocês já tiveram aula de vetores, certo? E agora você vai para cinemática vetorial. Para assistir a aula de vetores é só ir na playlist lá, tá bom? Olha só, galera, é um assunto muito recorrente que aparece demais nos vestibulares e merece ser tratado com bastante carinho. Então, fica comigo, vai ter lista na descrição aqui, tá certo? Toda aula minha, na descrição tem um linkzinho para você ir para uma lista de exercícios e treinar isso. Porque o mais importante, galera, além da aula, é você treinar isso, certo? Então vamos para a aula, vamos parar de conversa furada. Bora lá! Seguinte, o que a gente vai estudar em cinemática vetorial? As grandezas que nós estudamos em cinemática escalar, que é deslocamento, aceleração e velocidade. Essas três grandezas é o que a gente estuda também em cinemática vetorial. Beleza? Vamos lá para a definição de vetor deslocamento ou deslocamento vetorial, certo? Olha só, ou simplesmente deslocamento, tá? O que vai acontecer? Então a gente tem aqui uma trajetória, certo? Essa trajetória aqui, ó, eu saí desse ponto P1 e fui até o ponto P2, beleza? Por esse caminho aqui, ó. O deslocamento vetorial, por definição, é esse ΔR. Professor, mas eu não consigo entender por que esse ΔR. Tem duas interpretações para a gente aqui. Vamos lá. A primeira é a seguinte. Por definição, ΔR vai ser R2 menos R1. Então, como que eu vou fazer R2 menos R1? Lembra da aula de vetor? R2, então vai ser cabecinha do R2. R2 está para cá. Na bundinha do menos R1. Se o R1 está para cima, o menos R1 vai estar para baixo. Alguma coisa do tipo. Então esse é o R1. O vetor resultante fecha o polígono e esse vetor é o que nós estamos chamando de ΔR. Olha lá, ó. Ah, professor, então esse é o vetor ΔR? Deslocamento vetorial é sempre uma linha reta do início ao fim? Sim. Uma outra interpretação é você pensar assim, ó. Pensa nesse deslocamento aqui como infinitos pequenos deslocamentos. Aí se você fosse usar a regrinha poligonal, você está fazendo cabecinha na bundinha, opa, fechou. Fui até lá. O resultante fecha o polígono do início ao fim. Então, deslocamento vetorial, galera, é sempre uma linha reta do início ao fim. Professor, qual que é a diferença de deslocamento vetorial e escalar? Gigantesca. Por exemplo, se eu saísse do ponto 1 ao ponto 2 aqui, ó, na segunda figura, estou deixando aqui amarelinho, isso aqui em amarelo seria o deslocamento escalar. E isso aqui em verde, galera, é o deslocamento vetorial. Professor, então você está me dizendo que o deslocamento vetorial, se eu tiver uma trajetória curvilínea, ele vai ser menor do que o ΔS? Sim, porque ele é sempre em linha reta. E se eu tiver uma trajetória retilínea? Aí o ΔS é isso aqui, ó. E o vetor deslocamento também. Então, em uma trajetória retilínea, o vetor deslocamento e o deslocamento escalar têm o mesmo módulo. Beleza, galera? Cuidado. Então, vetor deslocamento ou deslocamento vetorial, sempre uma linha reta do início ao fim da trajetória. Fechou? Bora lá! Bom, a gente estudou velocidade média escalar, você já deve ter estudado isso. E agora a gente vai estudar velocidade média vetorial, ou vetor velocidade média, tá certo? Vamos lá. Seguinte, aqui, ó. Por definição, velocidade escalar média é ΔS por ΔT, certo? E velocidade vetorial média é a variação do vetor posição pelo tempo. Ah, deslocamento vetorial pelo tempo, deslocamento escalar pelo tempo. Perfeito. Vamos lá, eu vou dar um exemplo já, porque eu acho que fica bem mais fácil. Olha só. Aqui, ó. Por exemplo, imagine então que eu esteja no centro de um campo de futebol e eu me desloquei 4 metros para leste e 3 metros para norte. Isso tudo demorou 2 segundos. Aí eu vou pedir para você calcular o módulo da velocidade escalar média, certo? Dessa velocidade aqui, ó. E vou pedir para você calcular o módulo da velocidade vetorial, porque você não calcula vetor, você calcula módulo de vetor, beleza? Então vamos lá. Olha lá, já eu volto aqui nessa figura. Velocidade escalar média é o ΔS pelo ΔT. Quem que é o ΔS? É tudo isso aqui, ó. Isso aqui é uma trajetória, o ΔS sempre vai estar relacionado com a trajetória. Imagine que isso seja a posição 0 e isso seja a posição 7. 7 menos 0, em cima da trajetória, vai dar 7. Então 7 dividido por 2, o módulo 3,5. Beleza?
Agora o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial é sempre uma linha reta do início ao fim. Esse triângulo é um triângulo 3, 4, 5. O deslocamento vetorial vai valer 5. O módulo dele, certo? 5 dividido por 2, 2,5. Olha como muda totalmente, galera. Se ele perguntasse a velocidade escalar média, 3,5. Se ele perguntasse o módulo da velocidade vetorial média, mudou tudo, certo? Então cuidado com o que o vestibular pede. Outra coisa de suma importância é isso aqui, ó. Como desse lado só essa grandeza vetorial e só essa, eu já vi ele pedindo para onde vai estar apontado o vetor velocidade média vetorial. Bom, se o ΔR está apontando para cá, a velocidade também vai estar apontando para cá, certo? Então o vetor velocidade média vai sempre apontar para a mesma direção e sentido do vetor deslocamento vetorial. Professor, de onde eu achei aquele 5 lá em cima, ó? Esse 5 aqui, ó, achou daqui, ó, Pitágoras. Beleza? Então, cuidado com isso. Bora lá. Seguinte, galera. Aí, você fala assim, lá em cinemática, a gente estudou velocidade escalar média, em cinemática escalar, e a gente estudou velocidade instantânea. A velocidade instantânea, diferente de muitos professores que aí acabam ensinando, eles falam assim, olha, a velocidade escalar média é positiva, então deslocamento, esse movimento é progressivo. Não, cuidado com isso, porque a velocidade escalar média ela não te dá classificação em todo o movimento. A velocidade escalar média, se ela é positiva, ela diz que você andou preferencialmente ou majoritariamente para o lado positivo. Mas eu não consigo classificar o movimento em determinado instante com velocidade escalar média. A gente precisa de velocidade instantânea. A mesma coisa é aqui. Por que eu vou usar vetor velocidade instantânea? Para classificar movimento em um determinado instante, certo? Como assim, professor? Vamos lá primeiro. Bom, a gente sabe então que, por definição, velocidade instantânea é uma velocidade para um instante muito pequeno. Lembra que isso daqui é uma notaçãozinha que você vai aprender na faculdade, que significa limite quando o tempo tende a zero. O que significa limite quando o tempo tende a zero? Você está calculando a velocidade para um intervalo de tempo muito pequeno. Isso é velocidade instantânea. Isso é um instante para a matemática, tá? E a velocidade vetorial instantânea, ou só vetor velocidade, ou velocidade vetorial, certo? Quando ele quer falar de média, ele tem que falar. Se ele falar, olha, o vetor velocidade é porque ele está falando da instantânea. É você calcular a velocidade vetorial média em um instante, ou seja, um instante é o limite quando o tempo tende a zero. Professor, mas o que isso implica? Quais são as implicações disso? Vamos lá. Bom, a primeira coisa é a seguinte. Vamos pensar aqui comigo. Vou rabiscar bastante essa figura. Esquece todos esses desenhos aqui. Vamos supor que eu saí desse ponto 1 e vim até esse ponto 3. Isso que está em vermelho é o deslocamento escalar. Isso aqui é o deslocamento vetorial. Professor, eu vou diminuir esse deslocamento. Eu vou só de 1 até 2. Se eu for de 1 até 2, isso é o deslocamento escalar. Isso aqui é o deslocamento vetorial. Perceba que à medida que eu vou diminuindo o deslocamento, o intervalo de tempo, eu vou diminuindo o deslocamento. Esse deslocamento vetorial que está em amarelo, ele vai ficar quase sobre o deslocamento escalar. Então, por um intervalo de tempo muito pequeno, o deslocamento escalar e deslocamento vetorial vai ter o mesmo módulo. E digo mais ainda, vou apagar aqui, ó, quer ver? Ó? Se eu for diminuindo cada vez mais essa trajetória, olha o deslocamento vetorial aqui, ó, ele está praticamente sobre a trajetória. Lembra que eu falei no slide anterior que a velocidade vetorial e o deslocamento vetorial sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido? O que significa isso? Que por um intervalo de tempo muito pequeno, o deslocamento ele é tangente à trajetória. Então, deslocamento vetorial. Então, a velocidade vetorial também é. Isso é importante, professor. Olha lá o que eu estava te dizendo então. Então, a velocidade escalar média, aqui, velocidade instantânea escalar vai ser sempre a velocidade, o módulo da velocidade vetorial instantânea. Eles sempre vão ter o mesmo valor quando eu estou falando de instantânea, certo? Para intervalos de tempos diferentes, isso muda. É só você voltar um pouquinho ali no slide anterior que você vai ver. O que mais que é importante? É importante você saber, então, do vetor velocidade, que ele é sempre tangente à trajetória. Então, se a trajetória está para cá, ele vai ser tangente. Se eu jogasse um objeto para cima, se esse objeto aqui está subindo, ó, se ele está subindo, o vetor velocidade está para cima. Por que você desenhou isso, prof? Eu desenhei isso para você ver o seguinte, ó. Então, esse objeto está subindo, o vetor velocidade está para cima, só que depois que ele saiu da minha mão, quando eu joguei um objeto para cima, a força-peso está para baixo, despreza a resistência do ar. Então, vamos lá. Joguei um objeto para cima,
A força resultante está para baixo. Professor, mas a força resultante não está sempre no mesmo sentido do movimento? Não. O vetor velocidade ele vai servir para quê? Para indicar a direção e o sentido do movimento. Então, se nesse caso aqui, ó, o vetor velocidade está para cima, é porque o movimento está para cima. Ah, mas e a força resultante? Está para baixo, porque força resultante não indica direção e sentido de movimento. Quem indica direção e sentido de movimento é sempre o vetor velocidade. Isso é muito importante cá em vestibulares. E ele serve para classificação de movimentos. Como assim para classificação de movimentos? Vamos lá? Olha só, como que a gente vai classificar esses movimentos? Aqui eu coloquei algumas figuras para você ver que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. Essa primeira figura aqui eu tenho um lançamento oblíquo aqui, ó, certo? Aqui, ó, tem um lançamento oblíquo. O vetor velocidade ele é tangente. Aqui eu tenho um objeto girando no sentido anti-horário, o vetor velocidade é tangente. Faltou a setinha aqui em cima do vetor, mas tudo bem. Então, o vetor velocidade ele vai ser sempre tangente à trajetória no ponto em que você quis ali estudar ele. Fechou? Vamos lá. Qual que é esse lance, professor, de que o vetor velocidade ele pode me ajudar a classificar movimento? Vamos pensar. Se o módulo do vetor, lembra que um vetor ele tem módulo, direção e sentido. Eu posso classificar o movimento através dessas duas grandezas, módulo e direção desse vetor. Se o módulo for constante, o movimento é uniforme. Se o módulo for variado, o movimento é uniformemente variado ou variado simplesmente. Então, olhando para o módulo do vetor velocidade, eu consigo classificar o movimento como uniforme ou variado, certo? Inclusive até se não tem movimento. Se o módulo é zero, é porque a partícula está em repouso. E a direção? Se a direção é constante, ou seja, ele não vai fazer curva nenhuma. Ele vai estar sempre em movimento retilíneo. E se a direção variar, o movimento é curvilíneo. Então, através do vetor velocidade, você consegue dizer se o movimento é uniforme ou variado e se ele é retilíneo ou curvilíneo. Fechou, galera? Lembrando que ele é sempre tangente à trajetória e ele tem o mesmo valor da velocidade escalar instantânea, ou simplesmente da velocidade escalar. Então, quando eu falo vetor velocidade em um dado ponto, entenda que é o vetor velocidade instantânea, tá? Quando o vestibular quer se referir à velocidade média, vetor velocidade média, ele fala média. Fechou? Bora lá! Seguinte, então a última grandeza que falta das três que nós estudamos em cinemática é o vetor aceleração média ou aceleração média vetorial. A mesma definição que nós tínhamos feito lá, aceleração escalar é ΔV por ΔT, aceleração vetorial é a variação da velocidade vetorial pelo tempo. Já vamos para um exemplo. Seguinte, suponha que eu tenha essa trajetória aqui, ó, e aí eu dei alguns valores. Eu tenho uma velocidade 1 de módulo igual a 4, eu tenho uma velocidade 2 de módulo igual a 3, certo? Ela é tangente, olha lá. E isso tudo demora 2 segundos. Eu gosto de 2 segundos, perceberam, né? Eu vou pedir a aceleração escalar e a aceleração média vetorial. Vamos ver como que vai ficar isso. Aceleração escalar, galera, sem medo de ser feliz. ΔV por ΔT. O ΔV vai ser a velocidade final, que é 3, menos a velocidade inicial, que é 4. Deu menos 1. Dividido por 2. Aceleração escalar, prof, ela pode ser negativa? Sim, tranquilo. Grandezas escalares podem ser positivas ou negativas, tá certo? Agora, se eu for calcular o módulo da aceleração média vetorial, não. Ela tem que ser sempre positiva. O módulo é sempre positivo. Quanto que daria o módulo da aceleração vetorial? Galera, aceleração vetorial não é a variação da velocidade vetorial com o tempo. Eu vou achar o ΔV vetorial. ΔV vai ser V2, vetor V2 menos V1. Então é a cabecinha do V2 na bundinha do menos V1. Se o V1 está para cima, o resultante está para baixo. Ó. Ah, esse aqui é o ΔV? Esse preto aqui é o ΔV? É. Se o ΔV está para cá, porque a aceleração está para cá. Vocês vão ver na lista que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo que tem um exercício parecido com esse. Agora, quanto vale o ΔV? Pô, é só fazer aqui, ó. Eu sei que esse daqui de cima, V2 vale 3, então aqui em cima vale 3, o módulo, certo? Opa, olha que 3 bonito. Aqui o módulo vale 4, então aqui o módulo vai valer 5. Olha lá quanto que deu o módulo da aceleração, 2,5. Vou perguntar uma coisa para vocês. Por que a aceleração vetorial, o módulo dela, foi maior que o da aceleração escalar? Pensa aí.
Porque, galera, a aceleração vetorial média, ela não mede só a variação do módulo, ela mede a variação do módulo, da direção e do sentido. Obviamente que tinha que dar um valor maior. Sussa? Beleza? Então, guarda esse exemplo aí, porque agora a gente vai falar de aceleração instantânea, vetor aceleração instantânea ou aceleração vetorial instantânea. Prof, a gente definiu velocidade instantânea para classificar movimento. A gente vai definir aceleração instantânea para classificar movimento também? Sim, garoto. Sim, garota. Isso mesmo. Bora lá. Olha só. Então, por definição, lembra que um instante a gente sempre usa essa notação, que é o limite, quando o intervalo de tempo tende a zero, certo? O que a gente vai fazer agora aqui, ó? Vamos pensar. Essa aceleração, galera, ela vai ser dividida em duas. Entenda que aceleração é sinônimo de variação da velocidade. Tá, professor. Mas aceleração vetorial é a variação vetorial da velocidade. E um vetor pode variar em módulo ou em direção e sentido. Sim. Então a gente vai dividir essa aceleração em dois departamentos, certo? O departamento de cima, variação da direção, e o departamento de baixo, variação do módulo. Como assim, prof? Vamos lá. Quando você tiver a variação da direção da velocidade, você vai ter uma aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta, galera. Ah, professor, é por isso que em movimento curvilíneo tem aceleração centrípeta? Sim. Por quê? Porque sempre que eu tenho movimento curvilíneo, eu tenho que variar a direção da velocidade. Então vai ter aceleração centrípeta. E quando tiver variação do módulo, vai ter aceleração escalar ou tangencial. Professor, eu não estou entendendo muito bem. Bom, vamos lá. O que você tem que entender? Quando eu falo de aceleração, é difícil você ver uma aceleração atuando em um objeto, mas força não. A aceleração centrípeta, ela é também chamada, nos livros mais antigos, de aceleração normal, ou seja, ela é perpendicular à velocidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, imagine que eu tenho um objeto andando aqui, ó. Se eu aplicar uma força na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, eu aumento o módulo. Se eu aplicar uma força na mesma direção e no sentido oposto à velocidade, eu diminuo o módulo. Então, quando você aplica forças tangenciais, ou seja, na mesma direção, você pode aumentar ou diminuir o módulo. Professor, mas por que você está falando de força? Porque se tem força, tem aceleração. Então, quando eu apliquei uma força no sentido oposto à velocidade, eu tenho uma aceleração no sentido oposto. Quando eu apliquei uma força no mesmo sentido, eu tenho uma aceleração no mesmo sentido. Então, forças tangenciais produzem acelerações tangenciais e essas só mudam a variação do módulo da velocidade, que é a aceleração escalar que você já estudou no MUV, por exemplo, certo? Que se for um MUV, você calcula com V igual a V0 mais AT e assim por diante. Agora, aceleração centrípeta ou aceleração normal, olha só, então esse objeto está andando aqui, eu vou aplicar uma força perpendicular a ele. Veja, eu não posso aumentar e diminuir o valor da velocidade, eu só posso mudar a direção e o sentido. Se eu aplico força perpendicular, eu vou ter aceleração perpendicular. É por isso que a aceleração centrípeta ela vai ser sempre perpendicular à velocidade. Só que se eu fazer uma aceleração perpendicular à velocidade, o que vai acontecer, galera? Essa aceleração perpendicular à velocidade vai produzir, vai gerar, me confundi aqui, tá? Porque apareceu uma outra coisa na tela. Então, se eu aplicar uma aceleração perpendicular à velocidade, o que vai acontecer? Ela vai acabar apontando para o centro da trajetória, por isso ela é chamada de aceleração centrípeta. Tranquilo? Bora lá! Olha só. Onde vai atuar, então, a aceleração centrípeta? Movimento curvilíneo. Onde vai atuar a aceleração tangencial? Movimento variado. Falou de movimento variado, tem tangencial. Falou de movimento curvilíneo, tem centrípeta. E aí a gente junta as duas, né? Nós separamos as duas aqui, ó. Nós separamos a aceleração em duas para saber como estudar ela. Mas, na verdade, não é que nós separamos, nós fizemos uma decomposição. Lembra que todo vetor ele pode ser dividido em duas componentes. A aceleração também ela vai ser dividida em uma componente na direção da velocidade e outra na direção perpendicular à velocidade. Tá certo? Vamos lá. Olha só. Vamos lá? Classifica esse movimento aqui para mim. Professor, então vamos lá. Vou classificar esse movimento. Seguinte, imagine aqui então que esse vetor velocidade, que eu tenho essa partícula com uma velocidade para cá. E aí ele me deu só isso, galera. Ele me deu esse vetor velocidade e esse vetor aceleração. O que eu vou fazer? Eu vou tentar decompor essa aceleração
na direção do movimento, então em uma direção tangente ao movimento e uma direção perpendicular ao movimento aqui, ó. Quando eu pego essa aceleração aqui, ó, parte dessa aceleração ela é perpendicular à velocidade. Putz, se ela é perpendicular à velocidade, o movimento aqui é um movimento curvilíneo. Agora, parte dessa aceleração, ela sobra aqui, ó. Ela também tem aceleração tangencial. Então, esse movimento é curvilíneo e é acelerado, porque quando a aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade, o movimento é acelerado. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. Se você quiser pensar, ó, vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. E esse movimento aqui, professor, que você pôs aqui, esse movimento, ó, a velocidade está para cá e a aceleração estava para cá. Quando eu fiz a decomposição da velocidade, eu sempre vou tentar decompor na parte tangencial e na parte normal ou centrípeta. Então, parte dessa aceleração, ela é perpendicular à velocidade. Opa, aqui, ó. Perpendicular à velocidade. E parte dessa aceleração é tangente à velocidade. Então, eu vou ter aqui, nesse caso, um movimento curvilíneo, porque tem centrípeta, ou normal. E eu vou ter um movimento retardado. Por quê? Porque a tangencial se opõe ao vetor velocidade. Perceba uma coisa muito interessante aqui, ó. Vou apagar esses rabisqueiros aqui, ó, certo? E vou fazer o seguinte. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Vou desenhar ele para você, ó. Esse ângulo aqui, ó, todo esse ângulo entre a velocidade e a aceleração. Se esse ângulo, se θ for maior do que 90 e menor do que 180, essa aceleração sempre vai estar para cá, ó. Então, eu vou ter aceleração tangencial e aceleração normal. Esse movimento vai ser curvilíneo e retardado. Quando θ é o quê? Quando θ é menor do que 180. E quando ele é maior do que 90. Opa, olha que 90 bonito. Agora, se esse ângulo θ, vamos apagar aqui, ó. Se aquele ângulo θ lá, ele fosse menor que 90, então essa aceleração estaria para cá, ó. Sobraria tangencial desse lado e normal desse lado. Seria esse caso, ó, o ângulo aqui, ó, menor do que 90. Então, sempre quando o θ for menor do que 90 e maior do que zero, ângulo entre velocidade e aceleração, que tipo de movimento que eu tenho? Curvilíneo acelerado. Só e se θ for zero? Pô, aí toda essa aceleração aqui, ó, ela vai ser tangencial. Então, o movimento vai ser só variado, não vai ser curvilíneo. E se θ for 90? Se θ for 90, ele vai ser só curvilíneo, ele não vai ser nem acelerado nem retardado. Certo? Agora, e se θ for igual a 180? Então, toda aceleração estaria para cá, o movimento seria retardado. Tranquilo? Vamos lá, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui, ó. Olha lá o ângulo θ, ó, menor do que 90 graus, certo? Fiz uma tabelinha para vocês para a gente saber onde tem aceleração. Vamos dar uma treinada. Movimento retilíneo uniforme. Se ele é uniforme, não tem tangencial. Como ele é retilíneo, não tem centrípeta. Então, eu não tenho aceleração nenhuma, galera. O único movimento da física que a gente não tem aceleração nenhuma é o movimento retilíneo uniforme. É por isso que Newton usa esse movimento, certo? Retilíneo uniformemente variado. Se é variado, tem aceleração tangencial. Como ele é retilíneo, não tem centrípeta. Então, quando a gente estuda MR e UV, não faz sentido a gente falar em aceleração centrípeta. Por isso que lá você só estuda aceleração escalar lá, que a gente chama aqui também de tangencial. E um movimento circular uniforme? Se é uniforme, não tem tangencial. Senhor, mas é circular ou curvilíneo. Vai variar a direção? Então tem centrípeta. Ah, então o movimento circular uniforme tem aceleração? Se ele pedir para eu calcular, sim. Qual a aceleração? Centrípeta. E no circular uniformemente variado? Se é variado, tem centrípeta. Tem tangencial, desculpa. E se é circular, tem centrípeta. Então o módulo da aceleração, se eu fizesse a ao quadrado é igual a tangencial ao quadrado mais ac ao quadrado, daria aquele valorzinho ali. Beleza? Amigos, agradeço demais vocês que têm acompanhado aí os vídeos. Por favor, divulguem isso aí pro pessoal. Eu não estou cobrando nada para fazer isso aqui. Estou perdendo meu tempo aqui. Perdendo não, estou ganhando porque eu quero que a educação no Brasil seja algo melhor.
Então você, por exemplo, que não teve acesso a um bom colégio, a uma boa educação, assistam esses vídeos, façam as listas de exercícios, estudem, porque tudo na vida é possível quando você se dedica, certo? Beijo no coração, se inscreva no canal, tem lista de exercícios aqui na descrição do vídeo. Tchau!